Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. Vamos ver se essa pílula vermelha vai ser curta, né? Lamento porque uma das últimas pílulas vermelhas teve apenas 20 minutos, né? Estavam dizendo já que era Reels, etc. Mas, pô, preferencialmente vou tentar manter isso aqui em 20, 25, 30 minutos, tá? Ah, tema de hoje, e assim, particularmente, eu acho que talvez nem fosse necessário fazer essa pílula vermelha, mas me foi pedido, e como eu só penso nas pílulas vermelhas tipo 5 minutos antes de gravar, quando eu posso gravar, então é isso aí. Sugestões são importantes, então me deram a sugestão, me fizeram a solicitação e é isso que vai. Ao longo dos últimos 2 dias, o Alexander Dugin, né, filósofo, professor, sociólogo, geopolitólogo, antropólogo. E de fato, pessoal, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ele tem formação acadêmica nisso tudo que eu falei: sociologia, filosofia, relações internacionais e mais algumas outras coisas. Uh, ele fez algumas postagens bem críticas, né? Em relação ao Ocidente, né? Aos, entre aspas, brancos, etc. E isso gerou um chilique. Eu vou ter que dizer que é um chilique, pessoal. Porque eu não sei se é porque eu já estou muito acostumado com o pensamento do Dugin, ou entendendo, interpretando aquilo que o Dugin escreve. Eu não acho que ele falou nada demais. Eu não acho que ele falou nada de diferente daquilo que ele tem dito há 20, 30 anos, daquilo que ele tem escrito há 20, 30 anos. Então eu não entendi muito bem o motivo do escândalo que a gente viu na internet, na internet gringa e tal, principalmente X, ainda que eu vi alguns posts sobre isso no Facebook também. Não tem ninguém deixando de dormir por causa disso, tá? Isso não está sendo discutido certamente no mercado, na feira, mas no âmbito da política radical, por assim dizer, é algo que foi comentado. Eu vou ler os posts, porque assim fica mais fácil, né? Porque certamente alguns aí não nem viram. Eu tenho que achar os posts, né? O pessoal sabe que aqui os vídeos são preparação mínima, tá? Lamento, mas é preparação mínima. Eu só chego à conclusão de um tema 5 minutos antes. Eu ainda tive que reiniciar o computador, né? O que pra mim é uma tragédia, porque eu tenho o quê? Umas 10 janelas abertas. Tem uma dessas janelas que tem mais de 60 abas, uma outra tem 40 abas, então é uma trabalheira reiniciar o computador. Primeira coisa, o Dugin ele posta no X, ele faz sequências de tweets que em tese é para ser uma única mensagem. Só que ele não faz thread, tá? Ele não faz fio, ele não faz thread. Eu conheço um dos admins do da conta do Dugin no Twitter. Até falei com ele, pô, dá uma ideia aí pro Dugin pra ele fazer fio, né? Pra ele fazer thread para os posts não ficarem muito soltos. Eu vi que, quando eu falei sobre isso, teve um post que foi feito nesse formato de fio, os outros não, e aí nunca mais ele fez uma thread, tá? Então é o estilo dele. Você tem que levar em consideração que o Dugin, ele tem 60 e tantos anos, né? Tudo bem que ele sempre foi um cara de vanguarda, né? Antenado, porém também, quando a gente pega aí comunicação em redes sociais, é ainda assim uma outra geração. Uma geração, por exemplo, mais vinculada aos fóruns, etc, etc. Mas enfim, eu vou ler a sequência de postagens, tá? E eu vou apontar quais que foram as polêmicas. São do dia 5, as primeiras são do dia 5. Ele diz o seguinte: vejam só, estou traduzindo, né? Tradução livre aqui. Existe pelo menos um argumento do porquê os Estados Unidos não deveriam ser apagados da face da Terra? Democratas, aí eu boto sinalzinho de igual, globalistas são
os máximos pervertidos. Aí ele bota entre parênteses Epstein. GOP, né? Republicanos, igual idiotas. Também entre parênteses Epstein. Trump e os sionistas, de todos os tipos, sinalzinho de igual, maníacos, pedófilos. De novo, ele bota ali Epstein. Há algum argumento? Se não, vocês estão fadados à ruína, né? You are doomed. Doomed são palavras que não tem uma tradução tão trivial assim. Você tem que fazer algo um pouco mais extenso. Daí logo em seguida, uma outra postagem. Há pelo menos um argumento do porquê a União Europeia não deveria ser apagada da face da Terra. Esquerda liberal igual globalistas. Pervertidos, aí eu não vou dizer, tem uma siglazinha ali, pervertidos totais. Direita sionista igual apoiadores de genocídio. Ainda existe uma direita normal, aí ele bota entre parênteses, né, Nouvelle Droite, nova direita, e uma esquerda normal, aí ele bota entre parênteses, qual? Mas eles são minoria. E aí, o tweet seguinte, o Ocidente está completamente em queda, colapsado, mas ele ainda finge ser um hegemon. Ridículo. Ele é uma entidade em vias de desaparecer. Ele deveria ser destruído. Não há razão alguma para que este lixo exista. Tá? Esse ainda não é o tweet polêmico. Até agora eu não estou vendo nada de polêmico, tá? Nesses 3 tweets que eu li para vocês, a gente pode dizer que existe aí entre aspas, exagero, né? Um ad absurdo. O Dugin, ele sempre foi um edgelord, né? Ele usava muito fóruns nos anos 90. Enfim, ele falava um monte de coisa, né? Numa linha bem radical. Esse é o estilo do Dugin, o estilo pelo qual ele aborda o público, sem ser nos seus livros, mas o estilo pelo qual ele aborda o público em redes sociais, nesse tipo de espaço público, é polemista, é radical, é edgy. Isso é o estilo dele, é um estilo punk, tá? E de fato o Dugin era da contracultura russa ali, dos anos 70 à primeira metade dos anos 90. Ele colava com os punks, metaleiros, etc, etc. Mas beleza. Aí sim vem o post polêmico. Brancos, eles destruíram o mundo e a si mesmos. Ser branco significa ser nihilista. É a raça, ou uma raça, acho que a raça fica melhor, é a raça do auto-ódio, do ódio por si mesmo. Né? Ela causou tantos problemas para os outros e para si mesmo. Perdeu o direito de ser algo. Não há argumentos para sustentar a sua existência. E aí, um outro post também polêmico, mais menos. Os brancos instalaram o liberalismo e o capitalismo ao redor do mundo e entre si mesmos. Isso foi uma invenção suicida. A maior perversão da tradição. O destino dos brancos está selado. Guénon estava absolutamente correto. É o fim, meus amigos. o Dugin completamente black pill, né? Aí ele continua, né? Ele repetiu um dos tweets, mas aí logo em seguida ele diz o seguinte: vocês não são pessoas. Vocês são escravos estúpidos no menu do Epstein, no menu epsteiniano, acho que ficaria melhor assim, das elites canibais cruéis. Vocês estão sendo comidos, acho que dá pra traduzir assim. Vocês estão sendo comidos. Seus cérebros estão sendo comidos. É por isso que vocês assistem Euforia, essa série aí de puta e drogado. Porque todos vocês são pervertidos. Civilização desprezível. Sem razão para existir. Por favor, morram. Maravilha. Isso é maravilhoso. Vocês... Aí, outro tweet. Vocês fingem que a Rússia está caindo. Não.
São vocês que estão caindo. A Rússia permanece. A Rússia persiste. A Rússia continua a ser cristã, a ser sagrada, a ser normal, a ser humana. Todo o resto ficou louco. Nós nos apegamos à razão, à ordem, às regras, ao império, à igreja, ao povo. Daí, o tweet seguinte. A modernidade ocidental está absolutamente errada em tudo. Ela é demoníaca. Daí tem mais um tweet. Estar do lado da Rússia, do Irã, da China, da multipolaridade, é estar do lado do ser contra o não ser. O Ocidente pós-moderno é a cidadela do não ser, do niilismo. Esse aqui eu nem tinha dado like, vou dar like agora. É um bom post. Daí ele faz o proselitismo dele, né? Tornem-se cristãos ortodoxos e esperem calmamente o cumprimento, a realização da vontade de Deus. O único cristianismo autêntico, antigo e original, é a ortodoxia. Aí ele faz um tweet sobre a Rússia. A Rússia não está vencendo. Ela está permanecendo. Por enquanto, isso basta. O Dugin tá meio Black Pill, pessoal. Aí deu a polêmica, né? Aí no dia 6, ele fez mais um tweet. E esse também é uma joia, uma pérola. Eu sou mais branco do que, entre parênteses, quase todos vocês. Eu sou indo-europeu, entre parênteses, ariano. E tenho orgulho disso. Vocês são os arianos errados, liberais, fracos, pervertidos. Vocês são modernos. Esse tipo de brancura, ou branquitude, colocando aí nos termos que têm sido usados hoje, é vergonhoso ou uma vergonha. Os verdadeiros brancos, ou os brancos autênticos, são os iranianos, os indianos, os evolianos. Todo o resto é lixo. Tem alguns que ele repete, né? Tem alguns tweets que ele repete. Mas ele continua. Um raciocínio que... Eu tô falando aqui de tweet de 2 dias, porque o raciocínio me parece que está em continuidade, tá? Daí tem um outro tweet dele que diz o seguinte. O iluminismo é um beco sem saída. Impasse. Não há iluminismo senão o escuro, ou sombrio, obscuro, etc. É o capitalismo do anticristo, ou inteligência artificial. O cristianismo acabou no Ocidente com a Idade Média, né? Durante a Idade Média, ele está dizendo aqui que durante a Idade Média o cristianismo acabou. Ele ainda está presente no Oriente Ortodoxo, entre parênteses, Rússia. Daí ele diz o seguinte. Sejam eurasianos ou eurasiáticos, tornem-se gregos uma vez mais. Chega de Ocidente. Ele não é nada além de fracasso. Novo começo. Estudem Heidegger. Leiam Guénon. Deixem de ser o que vocês são. É desprezível. Muito bom. Eu acho... Aí depois tem uma postagem especificamente sobre uma pessoa que ele respondeu, ele dizendo que não atacou o fulano e tal. Eu acho que é isso, tá? Ok. Em primeiro lugar, são tweets polêmicos, evidentemente, mas eles são propositalmente polêmicos. E eu não sei porque as pessoas... Eu acho que as pessoas forçam o escândalo, né? Porque isso é bem típico das redes sociais. Esse negócio de você forçar um escândalo. Nossa, como eu estou ofendido e escandalizado. Sei lá, pessoal, são palavras numa tela, né? Eu não sei se tem muito motivo pra se incomodar ou se escandalizar. Eu acho que alguns desses posts, pelo menos, são, assim, uma joia de humor, tá? Mas eles também contêm algo de verdadeiro. Eles contêm algo de verdadeiro. Existe aí algo de Black Pill, existe algo aí de provocação, de edginess, né? De humor, mas também
algo de autêntico. Existem aí elementos de reflexão autêntica que, inclusive, se fazem presentes nos livros do Dugin, mesmo que formulados de uma outra maneira, de uma maneira mais formal, mais séria, mais centrada, né, mais sensata e por aí vai. Mas assim, eu me espanto com o seguinte. Eu vi um outro post atacando o Dugin, dizendo que não, o Dugin ataca a civilização europeia, mas ele, enquanto ele ataca a civilização europeia, ele fala para vocês lerem o Heidegger, o Nietzsche, o Évola, o Guénon e o Spengler. Nossa, que hipocrisia. Pô, amigão, porque esses caras que você mencionou são os pensadores europeus mais otimistas e ocidentalistas no sentido contemporâneo possíveis, né? O Spengler definitivamente não disse que a civilização ocidental estava fadada a desaparecer, a ruína. Não disse isso, né? Ele não disse isso, né? O Guénon, por exemplo, ele não associou intrinsecamente Ocidente e modernidade, né? Ele não fez isso. O Évola, por exemplo, não apontou também, inclusive no fim de sua vida, né, nos anos finais, para um fato de que o Ocidente, entendido aí como Europa Ocidental e especialmente Estados Unidos, o extremo Ocidente, havia se tornado mais decadente que a União Soviética, né? Heidegger falando aí sobre o papel da filosofia ocidental, da filosofia europeia ocidental, no esquecimento do ser e, inclusive, a culminação desse processo no advento totalitário, por assim dizer, da técnica, né? Ele vendo ali a Europa entre as pinças tecnocráticas de uma União Soviética, mas também dos Estados Unidos. Não escreveu sobre nada disso, né? O Nietzsche, inclusive, ele tem alguns aforismos em que ele dá a entender que ele ansiava por uma invasão russa da Europa para que a barbárie russa, a barbárie, entre aspas, asiática, desse ali um novo vigor aos europeus e por aí vai. Não escreveu sobre nada disso, né? Então, assim, o pessoal lê autores decadentistas, pessimistas, anti-ocidentais. Nietzsche odiava Bismarck. De modo geral, a gente fala bem do Bismarck, né? Um bom líder, grande estrategista. O Nietzsche detestava o Bismarck. Ele considerava o Bismarck um dos autores da decadência alemã. Um dos responsáveis pela decadência alemã. Então, assim, a gente está falando com autores que são críticos do liberalismo. A gente está falando de autores que são críticos do liberalismo e dessa civilização judaico-cristã ocidental burguesa. E aí vocês têm um cara que é contemporâneo, que não está morto, né? Falando as mesmas coisas. E os caras se escandalizam, endoidam, né? O Spengler falava que a raça branca estava no fim. Estava fadada a desaparecer, ao fracasso, à ruína, e por aí vai, né? O Dugin só está seguindo uma mesma tradição iliberal ou antiliberal, pessimista, antiluminista e assim por diante. Os caras exaltam determinados autores, mas não querem ver a atualização do pensamento desses autores. Porque se esses autores dos quais estamos falando vissem o estado atual da Europa e entendessem o papel histórico dos Estados Unidos, o qual só ficou claro ao longo dos últimos, bota aí, 60 anos, eu acho que eles teriam dito palavras ainda mais duras, mais pesadas, mais pessimistas do que eles já escreveram, né? Um outro autor menos conhecido, mais do âmbito da literatura, o Pierre Drouet-La Rochelle, por exemplo, foi um colaboracionista do fascismo, né? Um francês colaboracionista do fascismo. Ao final da guerra, ele escreveu o seguinte: não há mais pelo que lutar, não há mais o que defender. Tá entendendo? Então, assim, essas perspectivas pessimistas, decadentistas, nessa tradição
dissidente europeia, dissidente antiliberal, são muito comuns, tá? Eu particularmente, de novo, eu não estou enxergando qual que é a grande polêmica. E aí a gente pode até aprofundar, eu vou tentar aprofundar, mas aprofundar em 15 minutos, tá? Vamos ver se eu consigo resumir o que eu vou dizer em 15 minutos. Pelo menos já tá passando aqui 20 minutos e não é mais uma Reels, né? Vamos desmontar isso do que o Dugin tá falando. Em primeiro lugar, o Dugin não tá falando de raça, pessoal. O pessoal é tão obcecado hoje em dia por influência da esfera dissidente norte-americana, especificamente, que o pessoal jura de pé juntos que o Dugin aí tá falando de raça biológica, tá falando de zoologia humana. Não me parece que o Dugin tá falando de zoologia humana, tá? Se o Dugin estivesse falando de zoologia humana, ele não estaria dizendo que os indianos são brancos, tá ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, é fundamental no pensamento do Dugin uma noção de que esses conceitos de raça branca, raça negra, raça amarela, raça vermelha e por aí vai, são construções sociais. São conceitos com os quais se joga, que recebem uma significação que é fundamentalmente cultural, relativa e artificial, tá? E que não possuem valor intrínseco. Essas categorias podem ter alguma utilidade em determinados campos científicos, mas não têm substância. E se a gente estiver pensando politicamente, menos ainda. Novamente, porém, tudo isso que eu estou falando em relação às raças vale para qualquer conceito, tá? Todo conceito é uma construção social. Todo conceito é uma construção por definição. É a partir do momento em que, mesmo que na época das cavernas, nós nos reunimos para definir uma cadeira enquanto cadeira, em sua cadeiridade, cadeira é uma construção social. Mesmo que você possa sentar nela, tá entendendo? Você tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Não estou dizendo que o mundo não existe, não. Estou dizendo que a nossa relação com o mundo, ela é definida dentro de determinados limites, que são os limites da linguagem e que são socialmente construídos. Porque a linguagem, ela é um modo de interação social, por assim dizer. Ok? Então ele está falando de algo que é uma construção social. O que, novamente, está nas antípodas do pensamento norte-americano em relação a esse tema, em relação a uma série, porque o pessoal norte-americano acha que raça existe, que você não tem como provar que raça existe, por aí vai. Eu acho que é um conceito que tem utilidade para algumas coisas, tá ok? Para fins médicos, né? Para questões médicas, a gente sabe que, por exemplo, questões de medula óssea, né? Transplante de medula óssea, isso aí você tem que ver a questão da compatibilidade do doador, envolve, né, diferenças que são diferenças macro-raciais. Tem uma série de questões também de saúde em geral, ou de perícia criminal, em que conceitos de raça são úteis para você afunilar um pouco o seu campo de trabalho de investigação. Porque, por exemplo, você desenterra um esqueleto de uma vítima, de alguém que foi sequestrado, alguém que sumiu e por aí vai, por causa do conceito de raças, você consegue pelo menos delimitar um pouco, né, as possibilidades de quem era aquela pessoa que morreu. Mas isso é uma construção. Tanto que, olha só, e o pessoal, eu não estou falando aqui a partir de uma posição Michel Foucault e por aí vai. Eu li Carlton Kuhn, eu li Gobineau, eu li o von Eichstätt, eu li Hans Günther, eu li boa parte dos autores racialistas, autores de antropologia física do início do século XX ou então do século XIX. Tá? Eu conheço. E aí você vê. Se você leu, eu li, talvez meia dúzia da minha audiência tenha lido, com von Eichstätt e alguns outros. Vocês vão ver que cada um desses autores tem
categorias raciais diferentes. Um vai trabalhar ali com aproximadamente 6 grupos raciais, o outro vai dizer que são 7, o outro, especialmente os do século XIX, operam ali com 4 categorias raciais. Então, assim, a gente não está falando de algo que está inscrito em pedra e que alguém desvendou e que é consenso. Não, diferentes antropólogos físicos operam com categorias diferentes, o que, por sua vez, reforça a noção de que a gente está falando de algo que é uma construção social, que pode ser útil, pode ser interessante para descrever determinados fenômenos, mas que possui um certo caráter relativo. Acho fundamental dizer isso. Agora, a situação fica pior quando a gente começa a falar aí, e isso é muito comum, e é uma exportação norte-americana para a Europa, e que também entra aqui no nosso continente, numa noção de a civilização branca, a identidade branca, a cultura branca, o povo branco. Nada disso existe. É de uma sandice tamanha. E, novamente, eu não estou falando a partir da perspectiva de alguém que nunca nem se deu o trabalho de ler conteúdo de autores que falam nesses termos. Então, eu li Arthur Kemp, eu li Ben Klassen, eu li vários novamente, eu li tudo que vocês puderem imaginar em relação a esses assuntos e vários outros assuntos, tá ok? E é de uma estupidez, de uma indigência intelectual sem tamanho, porque não respeita o próprio sentido das categorias que estão sendo utilizadas. Vamos começar por povo. Não tem como existir povo branco, tal como não tem como existir povo negro, povo amarelo ou coisa do tipo, porque o conceito de povo ele é histórico-ontológico. O que, descendo um pouco, né, de determinadas abstrações heideggerianas, se expressa como uma determinada vivência, ou seja, como uma determinada e específica relação com o mundo que, por necessidade e por natureza, é codeterminada pelo solo, ou seja, pela geografia, pelo local, pelo situar-se num determinado espaço e pela cultura. E que envolve aí, na medida de sua historialidade, um elemento de projeção direcional, né? Povo é um grupo de pessoas que se reconhece numa condição ou origem comum e aceita ou afirma ou impõe para si um destino comum. Tá? Se você for estudar as origens dos povos, os povos, tal como os entendemos, foram fundados por pessoas, inclusive, que às vezes eram heterogêneas. Né? Você pega, por exemplo, a própria fundação de Roma, pelo menos a fundação mítica, refugiados da Guerra de Troia. Só que os refugiados da Guerra de Troia, né, os refugiados do campo troiano, envolviam não apenas troianos, mas também lícios, lídios, etíopes, né, que escapam da queda de Troia, todos juntos, sob a liderança do Enéas, e vão para a Península Itálica. Um bando guerreiro, um Córios, né, como se fosse um Córios dos indo-europeus, dos homens das estepes. Um bando de guerreiros, alguns deles do mesmo povo, mas de outros povos também, mas que assumem para si um destino comum. Ah, Machado, você falou origem comum. Vocês estão obcecados por biologia. Origem, ela é posta no reconhecimento mútuo. Qual é a nossa origem? Refugiados de Troia. Origem comum não é necessariamente todo mundo, os caras estão lá 3.000 anos antes de Cristo e estão lá falando, estão medindo o crânio um dos outros. Não, pessoal. Tá entendendo?
A gente está falando de conceitos que são conceitos histórico-culturais. Tá? Os povos são fundados, muitas vezes, por bandos heterogêneos de guerreiros. As tribos germânicas, quando a gente fala ali francos, burgúndios, godos, etc, etc, nesse miolo, inclusive asiáticos, como os hunos, a gente está falando de confederações tribais, não grupos étnicos. Por exemplo, francos, enquanto grupo étnico, não existe. Não existe o grupo étnico franco, né? Ou não existia o grupo étnico franco. Os francos eram já propriamente um conjunto de tribos, de grupos étnicos, a maioria deles germânicos, mas já tinha ali alguns hunos. Quando eles se assentam, né, na Gália, né, na Gália especificamente, você tem ali asiáticos, tá? Então a gente não tá falando, quando a gente tá falando de povo não é raça, pessoal. Povo não é raça. E por mais que muitos povos sejam ou tenham sido fundados por grupos que eram etnicamente ou racialmente homogêneos, isso é uma eventualidade, é uma circunstância histórica. Não é um critério. Tá? Então não existe povo branco, porque não existe história branca enquanto tal, uma geografia branca. Porque, porra, tem branco no Uruguai, né? No Alasca, na Sibéria, no norte da África. Qual que é a geografia branca? Não existe geografia branca. Tá entendendo? Então não existe povo branco. Civilização branca também. Não existe. Tá ok? Por que não existe civilização? Talvez a gente pudesse falar nisso 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, mas ainda assim acho que não. Porque, veja só, quando a gente fala aí das invasões indo-europeias, né, a cultura Kurgan, por exemplo, que era evidentemente uma cultura que a gente poderia considerar uma cultura branca, eles invadem a Europa, e aí você vai ter ali algumas culturas, como por exemplo a Cucutene, ou seja, culturas paleo-europeias, que até onde eu sei, são brancas também, tá? Mas já representam civilizações radicalmente diferentes. Tão radicalmente diferentes que os indo-europeus travaram ali uma guerra total contra os homens, né? Dos paleo-europeus. Eles mataram todos os homens, ou quase todos os homens, e pegaram as mulheres deles pra si, né? Isso aí é geralmente como os indo-europeus atuavam. Então não existe civilização branca. A história da Europa, né, a história mais próxima, começa exatamente com o choque entre civilizações brancas. Então qual que é a civilização branca? Eu não sei qual que é. Não me parece que exista, tá? Não me parece que exista. Identidade é pior ainda, porque identidade, tal como o conceito de povo, envolve uma distinção nós-eles. E essa distinção nós-eles, pessoal, ela é travada fundamentalmente também através de um enraizamento no solo. Então o francês, ele olha para o alemão, ele identifica um outro e ele constrói a sua identidade como francês em oposição ao alemão, em oposição ao inglês, em oposição ao espanhol. Essa oposição não é necessariamente guerra, inimizade, nunca vão poder ser amigos. Não, não é isso, não é isso. Oposição não é isso, pessoal. Oposição é simplesmente diferença, tá? Mesmo que a gente pense aqui nos brancos brasileiros, especialmente os do sul, gaúchos, por exemplo, os gaúchos brasileiros se reconhecem como diferentes. Ou seja, em oposição aos gaúchos argentinos e uruguaios. Tá? Então a identidade se constrói na oposição. E essa oposição, ela é traçada em linhas étnicas, de um modo geral. Ou pelo menos linhas comunitárias. E essas linhas étnicas e comunitárias, de vivência e de história, não são raciais. Às vezes eu vejo um pessoal gringo, especialmente, falando que não, vai vir o Império Branco. Aí os caras estão pensando num país que vai pegar a América do Norte toda, a Europa toda, até a Sibéria, em alguns até os Urais, e o sul da América do Sul. Que caralhos de país é esse?
qual vai ser a merda de cultura desse país? Não vai ter cultura nenhuma. Cultura desse país, se esse país vier a existir, vai ser, sei lá, Sabrina Carpenter, Euforia, essas bostas aí, tá? Porque não tem cultura, porque não tem história comum, não tem vivência, não tem enraizamento, não tem identidade comum, não tem nada em comum. Tá entendendo? Então, assim, os caras operam com umas categorias de fantasia, de RPG, que não existem, tá? Esse é o primeiro problema. E tudo que eu tô dizendo aqui, pessoal, poderia ser dito em relação aos negros, em relação aos asiáticos, já a raça amarela. Que raça amarela, cara? Que papo é esse? Como que, por exemplo, os vietnamitas e os birmaneses se encaixam nessa categoria aí? Tá? Como é que os malaios se encaixam nessa categoria aí? Os amarelos. Tipo, genericamente, assim. Né? Como é que os povos do chifre da África, tá? Né? Vamos colocar de maneira genérica, superficial, inclusive antiquada, vamos chamar todo esse pessoal ali de os sudaneses, o grupo sudanês, tá? Ou etíope sudanês. O que eles têm em comum com os bantu? E pior, o que esses dois têm em comum com os khoikhoi, né? Os bosquímanos, etc. Não tem nada em comum, né? Porra, a história... O pessoal, quando fala de África do Sul e conflitos raciais na África do Sul, só fala ali da treta entre os negros... Falar em negros sul-africanos, o cara não sabe nada de África do Sul, né? Mas tudo bem. Os negros e os brancos. Mano, África do Sul, fundamentalmente, é conflito entre Zulus e Xhosa, que são próximos dos khoikhoi, né, por origem. Zulus contra Boeres, Boeres contra Xhosa, Boeres contra Anglos, porque a elite sul-africana não é Boer, tá? A elite sul-africana não é Boer, tá? Os Boeres sofreram um genocídio praticado pelos anglos, ok? Então, cara, nem a África do Sul do Apartheid você tem como encaixar nessas categorias. A raça branca e a raça negra, né? Que solidariedade racial teve entre os anglos e os boeres? Boeres que eram descendentes dos holandeses, que chegaram lá na África do Sul, século XVI aproximadamente. Que solidariedade racial teve aí? Não teve porra nenhuma. Porra nenhuma. É uma coisa invasão alemã da União Soviética. Cadê a raça branca, a unidade da raça branca? Cara, olha só. Evidentemente a gente tem que examinar criticamente a história, mas apesar de haver aspectos da Segunda Guerra Mundial que merecem uma atenção crítica, é um fato que existiu um projeto de limpeza étnica da Europa Oriental para assentar alemães. A ideia era matar a maior parte dos eslavos através de trabalho escravo. Eles iam sequestrar crianças que tivessem a aparência nórdica, ali no projeto Lebensborn e outros projetos análogos. Eles iam botar os eslavos em campos de concentração, e eles de fato chegaram a fazer isso em boa parte, ok? E iam pouco a pouco expulsando, expropriando as propriedades dos eslavos, né? Especialmente ali da Rússia Ocidental e outros espaços, para poder fixar famílias alemãs, famílias nórdicas, famílias germânicas de modo geral, nesses espaços. Isso é historicamente comprovado. Não tem, essa parte aí não tem como negar. Então cadê a civilização branca, a solidariedade racial? Não tem porra nenhuma disso, tá? Não tem porra nenhuma. Não, isso não existe. Isso não existe, ok? Mas assim, esse é apenas um dos aspectos dessas postagens do Doug. Um outro aspecto, que é um aspecto mais ontológico propriamente, me parece muito claro, que é o seguinte: pessoal, quem é que pode negar que os povos, vamos colocar de uma maneira mais ampla, os povos de raiz europeia, eles primeiro foram tomados pelo niilismo ou abraçaram o niilismo, se desenraizaram, se desnaturaram, qualquer termo que nós queiramos utilizar, eles adoeceram, os povos de raiz europeia
adoeceram espiritualmente, culturalmente, psicologicamente, e começaram a espalhar a doença deles por todo o mundo. Porra! Hoje tu vai pra uma Bolívia, pô, país de índio, era tranquilo, né? Sem merda, né? Dessas desgraças contemporâneas. Mas mesmo na Índia, mesmo em Papua Nova Guiné, mesmo na Micronésia, no Butão, não existe mais Zaire, né? Nossa, eu sou meio velho, cara. No Congo, tu acha televangelista, McDonald's e os piores tipos de pornografia que vocês possam imaginar. Não tem um lugar. E quem levou toda essa porra pra esses lugares? Quem levou? É óbvio que foram esses povos de raiz europeia, né? Tô dizendo os europeus, povos de raiz europeia, porque aqui a gente está abarcando os norte-americanos, tá? E outros grupos, tá? Então, pessoal, alguém vai negar isso? Alguém vai negar isso? Né? Eu acho que não tem como negar. Eu acho muito claro que nessa loucura faustiana da busca do ilimitado, do sempre mais, torna-se inevitável que, na medida em que essa própria cultura europeia ocidental se torna decadente, ela necessariamente vai querer espalhar a decadência por todo o planeta. Porque essa decadência não vai ficar contida. Porque a própria febre do crescimento, da expansão, da multiplicação que acomete o mundo norte-atlântico, né, aponta na direção da difusão de tudo isso. Impede que se aceite ficar parado num lugar só, no mesmo lugar, contido ali com as suas coisas, ok? É um messianismo que é muito tipicamente puritano e norte-americano. Isso não é algo tão europeu, mas é especificamente norte-americano, porém, na medida em que os europeus se modernizaram, eles também abraçam algo desse messianismo cultural, ok? Mas assim, alguém vai negar isso? Alguém vai negar isso? Eu não acho que é possível negar isso. E os próprios tweets que eu li, bem como, enfim, o que a gente sabe dos livros do Dugin e por aí vai, apontam que, olha só, o Dugin faz várias diferenciações. Tem a questão da raça branca, que ele coloca ali como uma categoria artificial e socialmente construída, mas o Dugin ele faz uma diferenciação bastante significativa entre Europa tradicional, que o Dugin considera como sendo minoritária, uma força minoritária, um grupo pequeno de pessoas mantendo essa chama acesa, e propriamente um Ocidente lido como sinônimo de modernidade, e especificamente modernidade norte-americana. Porque a Europa foi tomada pelos Estados Unidos, culturalmente também. Vocês têm que começar a ler livros escritos ali nos anos 50 e 60 sobre a americanização da Europa. A chegada da Coca-Cola na França, né? O choque cultural dos franceses tomando Coca-Cola pela primeira vez. Fast food chegando na Itália, o choque cultural. O Évola escreve, por exemplo, sobre a chegada das rádios dos Estados Unidos, as emissoras de rádio estadunidenses, na Itália, final dos anos 40, início dos anos 50. Né? Ele desce o sarrafo, dizendo que é lixo, sublixo cultural, não sei o quê, cultura decadente, por aí vai, dominando a Itália, não sei o quê. Então, assim, o choque cultural que os europeus, ainda nessa fase de transição, né, dos resquícios de uma certa Europa saudável, que apesar da Europa já ter se entregue à modernidade, mas você ainda tinha muitas pessoas que ainda tinham uma vida tradicional no início do século XX na Europa, e esse choque dos Estados Unidos chegando na Europa através da Coca-Cola, das músicas de rádio, né, da indústria cultural. Existia cultura na Europa, existia música,
Existiam bandinhas e por aí vai, mas indústria cultural, tal como a gente entende, tal como descrito pelo Adorno, por exemplo, não existia propriamente na Europa até a chegada em peso dos Estados Unidos, ok? Porra, então alguém vai negar alguma coisa do que o Dugin tá dizendo? Ah, não, mas o Dugin disse que os indianos são... Ah, mas o Dugin tá fazendo uma postagem também de provocação, né, porra? Ele viu que o rage bait dele funcionou, o cara dobrou a aposta. Tá? Mas é claro que quando ele fala ali de verdadeiros brancos, aí ele já tá falando em branco como sinônimo de indo-europeu, ok? Bem, ele usa o termo ariano, né? O termo ariano como, por assim dizer, a cúspide, né? Dessa concepção indo-europeia. Porque eu não sei se vocês sabem, mas ariano significa nobre, né? Uma designação que, segundo alguns antropólogos, se aplicava às castas de elite desses povos indo-europeus, e enfim, dos povos derivados dessa raiz indo-europeia. Então ele está ali apelando. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que os iranianos e os indianos estão mais próximos dessa raiz indo-europeia, eles permanecem mais fiéis a uma raiz ariana do que os europeus, que se entregaram completamente à modernidade. Aí assim, primeiro, não é uma descrição biológica, zoológica, antropométrica, craniológica. Tem nada a ver com isso. Tá ok? Ele está apenas pegando o termo da maneira que os seus interlocutores estão usando, né, para dizer, olha, se a questão aí é quem é branco de verdade, né, a cultura branca, a civilização branca, e se vocês estão dizendo que isso aí tem alguma coisa a ver com os indo-europeus, né, então, beleza, mas os iranianos e os indianos são mais indo-europeus do que os alemães, os franceses, os ingleses, os italianos de hoje. E, novamente, alguém pode negar isso daí? Tá, então assim, eu acho uma polêmica completamente vazia, tá ok? Eu acho essa polêmica completamente desnecessária, mas enfim, deu material aqui pra gente fazer uma pílula vermelha até extensa, né? Então, é isso aí, pessoal. É a pílula vermelha de hoje. Meu dever me chama em outras paragens. E até a próxima.